Quero ler para você o texto que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33, e que conta a seguinte história. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritando: "Senhor, salva-me!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco adoravam, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Quero pensar neste texto do Evangelho em dois importantes elementos: o medo e a fé. Há um tempo atrás, a minha esposa estava sentindo umas dores e ela estava um pouco receosa de ir ao médico e, ao chegar lá, descobrir que fosse uma doença grave, por exemplo. E ela estava muito temerosa. E foi neste momento que eu comecei a refletir, pensar sobre essas coisas que eu estou falando com você hoje. Eu acredito que é um momento propício, um momento importante, onde muitas pessoas estão com muito medo de tudo que está acontecendo, seja no aspecto da saúde, da economia, do emprego, da alimentação, enfim, o medo e a fé. Eu quero usar essa história do Evangelho, portanto, para pensar um pouco acerca do medo e da fé. Veja, mesmo um discípulo de Jesus transita entre o medo e a fé. Eu vou dizer para você alguns personagens da Bíblia que transitaram entre o medo e a fé e que precisaram ser encorajados por Deus. Por exemplo, Abraão, que é considerado o pai da fé, ele teve medo e precisou mentir. Jacó teve medo de reencontrar com seu irmão Esaú e tentou vencer o medo presenteando seu irmão com muitos bens. Moisés, quando deixou o palácio e foi passear no meio do seu povo, acabou envolvendo num incidente onde ele matou uma pessoa e fugiu para o deserto com medo e viveu lá 40 anos com muito medo. Josué, quando o grande líder Moisés morreu e ele teve que assumir a liderança do povo de Israel, sabendo da grande responsabilidade que era, a dificuldade que era liderar um povo murmurador, um povo difícil, ele ficou com muito medo e precisou ser encorajado por Deus. E agora nós encontramos nessa história que eu acabei de ler para você, os discípulos de Jesus numa situação de medo, medo de um fantasma. Meu irmão, qual o problema do medo? O problema do medo está em Jó, capítulo 3, verso 25, que eu passo a ler para você. Diz assim: "Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece." Jó tinha muito medo que alguma coisa acontecesse com seus filhos, com seu patrimônio, com a sua vida. E por isso, esse medo que ele tinha, ele tentava atrair a proteção de Deus fazendo sacrifícios em favor dos seus filhos. Mas aquilo que ele temia aconteceu. Ele perdeu os filhos, o patrimônio e a própria saúde. E ele declarou: "Aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu." O Provérbios 10, 24 diz: "Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém." E Provérbios 29, 25 diz também: "Quem tem medo dos outros cai em uma armadilha." Veja você, portanto, que eu citei 3 textos que mostram que o medo, em primeiro lugar, ele paralisa. Por vezes você quer namorar com uma menina, mas tem medo de chegar para ela e dizer sobre esse seu sentimento. Às vezes você está namorando e tem medo de pedir a mão da moça em casamento. Você está trabalhando e tem medo de chegar até o patrão para pedir um aumento, mesmo sabendo que é merecedor desse aumento. Você precisa falar em público
ou cantar, ou mostrar o seu talento, mas você fica paralisado, porque o medo, ele nos paralisa. Quantas coisas nós deixamos de conquistar? Quantas coisas nós deixamos de conquistar porque o medo, ele nos paralisa. Você vê também, pela história que eu li para você do Evangelho, que o medo tira o meu foco da solução e coloca o foco no problema. Quando Pedro estava focado em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no momento em que Pedro começou a olhar para a tempestade, para a situação que estava ao seu redor, ele começou a afundar. Então, um dos problemas do medo é que ele tira o foco de Jesus, da solução, e coloca o foco apenas no problema. Ah, eu vou ao médico em vez de ir com confiança. Não, vai ser tranquilo, não é nada. Eu vou lá para saber exatamente o que eu tenho. Não, eu já vou morrendo de medo. Ah, e se for câncer, e se eu tiver que operar, e se for algo ruim? Em nome de Jesus, o medo, ele não faz bem para nós. Porque ele também nos torna irracionais. Aqueles homens, experientes pescadores que estavam acostumados ao mar, de repente começam a ver um fantasma. E depois que eles pensaram que era um fantasma, ninguém conseguia mais pensar racionalmente. Mas fantasmas não existem. No meio do mar não existe fantasma. E você não precisa ter medo de fantasma. É o fantasma que tem que ter medo de você. Mas aqueles discípulos não pensaram assim. Eles ficaram irracionais, porque muitas vezes o medo nos torna irracionais. Mas o maior problema do medo é que o medo, ele é atrativo. Ele atrai aquilo que você teme, conforme os textos que eu acabei de ler para você. Aquilo que eu temo é aquilo que vai acontecer comigo. Eu morro de medo de sair na rua e ser atropelado. Você vai ser atropelado. Eu morro de medo de ir no médico para olhar essa dor porque eu acho que é câncer. Você vai lá e ele vai diagnosticar o câncer em você. Porque o medo atrai aquilo que eu temo. Lembre-se disso, eu repito a você. O medo atrai aquilo que eu temo. Por isso, Jesus está sempre dizendo, estendendo a mão para nós e dizendo assim, por que você está duvidando? Por que você está duvidando do meu cuidado? Por que você está duvidando da minha palavra? Não temas. Quantas vezes na palavra nós encontramos esta palavra de Jesus, não temas? Quantas vezes o Senhor apareceu a diversas pessoas e disse, não temas, crê somente. É uma outra palavra de Jesus para nós, crê somente. Em outro momento ele diz, não seja incrédulo, mas crente. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa outra verdade também é uma realidade. A fé também é atrativa. A fé também ela é atrativa. Ela atrai para a minha vida aquilo que eu creio. A fé atrai para a minha vida aquilo que eu creio. O medo atrai para a minha vida aquilo que eu temo. Mas a fé atrai sobre a minha vida aquilo que eu creio, aquilo que eu desejo. Por isso, pela fé nós podemos andar sobre as águas, pela fé nós podemos transportar montes e árvores, pela fé nós podemos orar e o Senhor vai curar pessoas, pela fé nós podemos dar ordens à natureza e ela vai nos obedecer, como aconteceu com Jesus em outras ocasiões, quando ele entrou no barco, o vento e o mar cessou e acalmou. Pela fé nós podemos ver a glória de Deus, porque o Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Mas existe o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 1 e 6, que eu passo a ler para você. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Por isso, em nome do Senhor Jesus, o meu objetivo com este vídeo é dizer para você, tire o medo do seu coração, mude o foco da tempestade e direcione o seu foco para Jesus, porque Ele é a solução de todos os nossos problemas. Cristo é a solução de todos os nossos problemas. Tire o foco da tempestade, tire o foco da enfermidade, tire o foco do medo e creia tão somente, porque lá em Provérbios 29, 25 diz assim, o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 10, 24 diz, o que os justos desejam, Deus lhes concede. Além disso, o Salmo 91, verso 9 a 11 diz, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá,
praga nenhuma chegará aí na sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Também em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de amor e de moderação. E ainda 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, neste momento, eu desafio você em nome de Jesus e pela fé a andar sobre as águas, a agradar a Deus, a atrair aquilo que o seu coração deseja e não aquilo que você teme, porque Deus, Ele satisfará o desejo do seu coração. Pela fé, nós andaremos sobre as águas. Pela fé, nós iremos ver montanhas sendo transportadas, árvores saindo do lugar indo para o outro, porque assim é o que nos declara a palavra do Senhor. Creia, creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus, que nessa semana você ande pela fé, cheio de coragem, crendo que o Senhor é o seu guarda, é o guarda de Israel, e que Ele não dormita, que Ele está te protegendo como a menina dos seus olhos. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida com toda sorte e bênçãos dos céus. Amém. Amém.